Vamos lá. Então, antes de mais, deixem-me começar por cumprimentar o presidente do nosso partido, André Ventura, agradecendo pela oportunidade de poder suceder na palavra, no uso da palavra, e participar nesta abertura das jornadas parlamentares. Cumprimentar também a liderança da bancada, os deputados eleitos na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, e dizer que fui convidada então nesta abertura a falar um pouco sobre os desafios que o grupo parlamentar, ou que o novo grupo parlamentar poderá vir a enfrentar no futuro, mas começaria mesmo era por olhar para os desafios que enfrentámos no passado, com a experiência que tivemos nestes 2 anos na Assembleia da República, olhando também para a experiência que o Partido Chega teve quando tinha um deputado único, quando o nosso Presidente estava sozinho na Assembleia da República, e que, pelo que vamos vendo, quer na região autónoma dos Açores, quer na região autónoma da Madeira, é uma prática que se vai replicando. E por isto começava mesmo por identificar que os principais desafios que fomos vivendo para trás foi desde logo o tão propalado cordão sanitário que sempre ouvimos mencionar, mas que não sei se pensámos sempre criticamente sobre em que é que se traduzia este cordão. Desde logo reconhecemos que se traduzia na impossibilidade de ver qualquer tipo de proposta legislativa aprovada. É importante fazermos um balanço que nestes 2 anos o Grupo Parlamentar do Chega apresentou 383 iniciativas em projetos de lei, projetos de resolução, em inquéritos parlamentares, propostas de inquéritos parlamentares, sem contarmos com as centenas de propostas que apresentámos anualmente no período de Orçamento de Estado, e que nenhuma destas medidas, independentemente da sua justiça, independentemente da qualidade, independentemente do objeto que pretendia regulamentar e ter aprovado, nenhuma destas medidas foi aprovada por mero preconceito ideológico, desde logo do Partido Socialista, mas ao qual também podemos reconhecer que alguns dos seus parceiros estratégicos contribuíram para colaborar. Mas houve um outro cordão sanitário também que foi feito ao Partido Chega, que tem que ver com a impossibilidade de termos marcado presença nas instituições. Basta pensarmos que nunca conseguimos eleger um vice-presidente da Assembleia da República e tivemos 3 candidatos para desempenharem essas funções, todos eles com perfis distintos, mas todos igualmente capazes para dignificarem ainda mais aquela instituição, aliás, para dignificarem, porque, enfim, esta instituição carece de maior dignificação. Mas também nas eleições para os órgãos externos é preciso reconhecermos que, tirando os órgãos onde a presença do Partido Chega é obrigatória, como por exemplo o Conselho, a Comissão Nacional de Eleições, onde todos os partidos com representação parlamentar têm que ter eleitos, o Chega nunca conseguiu ver os seus membros aprovados. E um exemplo muito claro disso é o Conselho de Estado, onde o Partido Socialista e o Partido Social Democrata preferiram negociar entre eles uma lista única com os seus candidatos, dividiram 3 candidatos para o Partido Socialista, 2 para o Partido Social Democrata, sem contarem, obviamente, com a presença do Partido Chega, e reprovaram então a lista que o Chega apresentou, não permitindo então a presença de um membro do Partido Chega neste Conselho de Estado. E por isto, este cordão sanitário tem, de facto, mantido o Chega de fora o máximo possível das instituições democráticas. O Chega só consegue estar onde, de facto, o mandato popular o capacita. E por isto temos que perceber que o nosso único parceiro neste momento é, de facto, o povo português. Mas, de facto, os nossos desafios não acabaram por aqui. Houve também um desafio que vivemos, desde logo, que não foi sentido só pelo Partido Chega. Se olharmos para os nossos parceiros internacionais, não só na Europa, mas também na América Latina, nos Estados Unidos da América, percebemos que há uma corrente politização da justiça, em que os órgãos judiciais tentam silenciar oponentes políticos, adversários políticos, sobretudo aqueles que desafiam o status quo e colocam em causa a manutenção de alguns esquemas nestas instituições. Basta vermos que o Tribunal Constitucional, que tem juízes nomeados pelo PS, pelo PSD e pelo PCP, tem, de facto, permitido uma certa ingerência, aliás, promovido uma certa ingerência na vida interna do nosso partido. Em 2019 aprovaram os nossos estatutos pela primeira vez. Na convenção que o Partido Chega teve em Algés à data, como também não reconheciam grande ameaça neste projeto político, aprovaram também tudo o que daí adveio nesse momento, mas a partir do momento em que começámos a ter eleitos, quando conseguimos eleger o primeiro deputado à Assembleia da República e depois, posteriormente também, o primeiro deputado, aliás, 2 deputados na altura à Assembleia Legislativa dos Açores, começámos a verificar um chumbo sistemático, aliás,
dos estatutos que forçava o partido a repetir congressos atrás de congressos. Somos talvez o partido que, num curto espaço de tempo, teve mais congressos do que nunca. Mas não vou afiançar, dizer que isto é facto, não vou pedir a verificar e dizer que menti outra vez. Mas podemos perceber também esta politização da justiça quando, ainda há alguns meses, e é preciso reforçar, porque na vida política acontecem tantas coisas que nos vamos esquecendo do que aconteceu, mas há factos que não podemos esquecer, como por exemplo a questão das eleições regionais da Madeira e de quase termos vivido um impedimento, aliás, de participarmos nestas eleições, e isto abriria um precedente grave, porque seria afastar a terceira força política nacional, que teve um resultado expressivo, que conseguiu eleger 4 representantes nestas eleições e que, portanto, o povo madeirense queria que tivesse representação parlamentar, mas que, uma vez mais, as instituições, como o Tribunal Constitucional, ainda pensaram, em certa medida, tentaram que, eventualmente, o partido não concorresse a estas eleições. Por último, como grande obstáculo que este partido vem enfrentando nos desafios parlamentares, chamaria a tal cultura de cancelamento que tem sido promovida desde logo com a pressão da opinião pública, que tenta desde a primeira hora descredibilizar o partido e utiliza como métodos a caricaturização ou a despersonalização do adversário político. São várias as caricaturas que são feitas, e não falo só de caricaturas em termos de desenho. A forma como descrevem André Ventura em tudo se assemelha a uma figura não humana. Tentam até mesmo uma certa animalização, tentando puxar por um lado mais irracional, por um lado despersonalizado, para que o eleitor não olhe para André Ventura e não olhe para os representantes do Partido Chega como um par, mas sim como, de facto, um perigo, uma besta, alguém que vai colocar em perigo os seus direitos, as suas liberdades e garantias. Isto, de facto, é uma estratégia pensada pela comunicação social e não só, por cientistas sociais, e, de facto, isto coloca em causa o nosso trabalho. Mas também porque nem sempre a opinião pública é controlada, há também uma fúria legislativa de tentar, através da legislação em vigor, controlar os adversários, porque perceberam que o nosso discurso neste momento já permeou o espaço público e que cresce cada vez mais uma adesão à nossa mensagem, não só por mérito daquilo que é a nossa mensagem, mas também porque os factos estão cada vez mais evidentes. Se há 4 anos seria xenofobia falar nos perigos migratórios, atualmente os cidadãos comuns já vivem esses perigos no seu dia-a-dia. E não é só no Martim Muniz, é sobretudo nas zonas interiores, nas zonas mais esquecidas, onde a população fica cada vez mais, a população portuguesa fica cada vez menor face à vaga migratória que cresce nesses espaços, com todos os riscos de segurança e com todos os riscos que o cidadão sente, e por isto adere cada vez mais ao discurso do Chega. Então é preciso regulamentarmos este discurso, criminalizar este tipo de discurso, para que o Chega, ou os seus representantes, ou pessoas que pensem como o Chega, não tenham espaço público para poder dizer estas questões. E foi por isto que a semana passada, no âmbito de uma alteração legislativa em matérias de abusos sexuais e também de combate à corrupção, neste caso de fundos europeus, tentou-se incluir uma alteração ao artigo 240 do Código Penal, que prevê a criminalização do discurso de ódio. Tentou-se incluir dentro deste âmbito do discurso de ódio a criminalização da divergência, no sentido em que tudo o que fosse considerado incitamento ao ódio, qualquer pessoa que se sentisse magoada, violentada, com qualquer mensagem em relação à origem étnica, racial, religiosa e, agora reparem neste detalhe perverso, que parece que foi quase escrito por Augusto Santos Silva, atribuição de culpas coletivas ou até convicções políticas ou ideológicas, tudo que, em certa medida, fira os sentimentos de alguém é matéria, então, de ser criminalizado. E isto reduz, obviamente, a liberdade de expressão e a capacidade de um eleito conseguir comunicar com o seu eleitor. E, portanto, graças a Deus, valeu-nos uma vez mais a opinião pública, valeu-nos estes cidadãos que estão cada vez mais conscientes, e se assim não estão, é porque há 4 anos atrás um homem teve a coragem de romper com aquilo que era politicamente correto e começar a abrir as margens daquilo que pode ser dito, pensado e propagado, mas se não fosse esse trabalho de há 4 anos atrás para agora, eventualmente esta medida tinha mesmo sido aprovada e a história hoje, daqui para a frente, seria outra. E por isto, para concretizar e acima de tudo para nos voltarmos para o futuro, porque foi esse o desafio que me foi lançado,
gostava de vos dizer que não trago soluções nenhumas, porque sou a deputada mais nova, mais inexperiente, aprendo com cada um de vós todos os dias e assim espero continuar a poder aprender, mas acho que era importante como partido refletirmos sobre como é que podemos alcançar o poder, o que é que nós podemos fazer com o poder quando o alcançarmos e, acima de tudo, como é que podemos não perder o poder que alcançarmos. Sabemos que a Europa está numa rota de ascendência, vemos os nossos parceiros políticos ou os partidos irmãos crescerem e ganharem eleições, mas não podemos esquecer que no Brasil e nos Estados Unidos, políticos ou partidos com bandeiras idênticas às nossas alcançaram o poder, mas rapidamente perderam-no em eleições seguintes. E começava precisamente por pensar em alguém que neste momento está em rota de ascendência, Javier Milei, na Argentina, que antes da sua eleição dizia que não negociava com a esquerda e que se recusava a negociar com a esquerda. E explicava porquê. Dizia que a esquerda utiliza o aparelho de Estado para eliminar a oposição. E muitas pessoas não conseguiram compreender a que é que ele se referia, que aparelho de Estado é este, que fantasma está ele a trazer para dentro da sala. Mas, de facto, se pensarmos, este aparelho de Estado atua contra todos os adversários políticos e nós sentimos-los. Sentimos-los quando os tribunais são muito céleres para tentar condenar qualquer membro desta sala, mas muito lentos para condenar outro tipo de elites. Sentimos-lo quando nos espaços de formação de saber há um atentado permanente às nossas ideias. Basta pensarmos, por exemplo, que na Universidade de Coimbra ganhou um consórcio e que tem 3 milhões de euros em parceria com outros países europeus para percorrer territórios onde partidos como o Chega têm crescido e, portanto, em Portugal estão a dedicar-se sobretudo à zona do interior, Algarve, Coimbra, porque são territórios de facto onde o Chega tem apresentado um crescimento exponencial, para dotar o cidadão de meios para resistir ao discurso do Chega, reconhecendo que o discurso do Chega é um discurso xenófobo, racista, machista e todas as lenga-lengas de ista que vocês conhecem. E isto de facto mostra logo que estas instituições querem combater o nosso partido, utilizam fundos públicos para fazê-lo e isto é onde o saber nasce. E se o saber nasce, de facto condiciona o pensamento, condiciona também as novas gerações. E por isso é que falo sobre em que moldes nós queremos perpetuar-nos no poder se não pudermos contar com novas gerações para reconhecerem em nós uma alternativa. Se as novas gerações acham que nós somos um perigo, nas próximas eleições, ou daqui a 10 anos, vão tentar tirar-nos do poder o quanto antes. E por isto temos que tirar estrategicamente para estes espaços. E por fim, este aparelho de Estado são também os burocratas, são também todas as pessoas que são nomeadas, nomeadamente para a administração pública, e basta pensarmos nesta pressa que o Partido Socialista tem tido agora na última hora de fazer todas as nomeações possíveis. Ainda a semana passada aprovámos mais uma juíza para o Tribunal Constitucional. E a título de exemplo desta fúria legislativa, deste governo demissionário, gostava de vos dar um dado. É que o Conselho de Ministros, em novembro, aprovou 41 decretos-lei, 14 resoluções e múltiplas autorizações de despesa. Isto contrasta com o mês de outubro, onde aprovou apenas 11 decretos e 6 resoluções, ou o mês de setembro, onde aprovou apenas 16 decretos e 8 resoluções. Ou seja, o governo cai, não sabe se consegue ganhar novas eleições ou não, mas prepara o terreno, prepara todas as instituições para que, mesmo que não alcance o poder, estas instituições continuem hostis a quem venha ocupar estes novos cargos e que estas instituições, acima de tudo, permaneçam à imagem e semelhança do Partido Socialista. É preciso dizer que este brilhantismo todo não é nem de António Costa, nem de nenhum dos secretários-gerais do Partido Socialista. Não reconheço brilhantismo ao Partido Socialista português, com toda a humildade, se me permitem, porque este polvo, de facto, não foi pensado por eles. E volto a dizer que falo-vos deste caminho que as ideias fizeram, ideias que remontam aos anos 60 do século passado, porque, de facto, a minha geração, atualmente, e da minha para baixo, está absolutamente capturada por este polvo e, portanto, enquanto não conseguirmos impedir que este polvo prolifere nesta geração, vamos continuar a ter desafios em nos mantermos nesta geração e, por isto, acima de tudo, é mesmo um pedido de ajuda para que esta geração não abdique da sua liberdade como tem abdicado e portanto, reconhecemos que a vossa é que nos pode salvar neste momento, como já nos salvou anteriormente e como conquistou e consolidamos a nossa democracia. E por isto, trazia aqui 2 frases de Herbert Marcuse, que foi um dos pensadores da Escola de Frankfurt,
que não fez mais do que pensar porque é que o marxismo, o socialismo, porque é que esta ideia de um Estado forte de facto não cativava o cidadão comum, porque é que o cidadão comum sempre que podia fugia do comunismo. E percebeu que o cidadão fugia de tudo o que era a tomada de poder pela força violenta e por isto era preciso readaptar a noção da tomada de poder. E por isto, em vez de haver uma marcha violenta do Exército Vermelho, como existiu na Rússia ou como existiu com Mao Tse-tung, tinha que haver uma marcha lenta para que as pessoas fossem mudando lentamente e as instituições se fossem adaptando. E é por isto que dizia que esta marcha lenta seria a única forma eficaz, mas acima de tudo, combater as instituições democráticas era preciso fazê-lo dentro das próprias instituições. E por isto dizia trabalhar contra as instituições estabelecidas enquanto trabalha nas próprias instituições estabelecidas. E este pensador e o conjunto de pensadores da Escola de Frankfurt delinearam um plano de décadas, e por isso é que chegamos agora a viver aquilo que tudo foi pensado, porque desde logo perceberam que era através das universidades, eles próprios todos teóricos académicos, que tomavam então a produção do saber. Porque a partir daí iriam conseguir criar discípulos. Os seus alunos iam ser os próximos juízes, iam ser os próximos políticos, iam ser os próximos ativistas, iam ser os próximos médicos, iam ser os próximos tudo. E, portanto, para mudar, de facto, a sociedade é preciso partir das novas gerações. E perceberam que estes alunos, depois de saírem das universidades e das escolas, iriam influenciar a cultura e a sociedade. E promoveram o associativismo e as ONGs e as organizações da sociedade civil, que é uma expressão que foi criada por eles, para que, de facto, estas ideias que eles pensavam na academia fossem sendo propagadas lentamente, quase como uma mensagem evangélica, pela sociedade. E por isto, se pensarem, a esquerda tem sempre um prazer particular a financiar tudo o que é sociedade recreativa, tudo o que é ONG, tudo o que é associação dos matrecos e do dominó, mas no fundo, se forem ver qual é que é o objeto cultural que está por trás daquela associação, é sempre o passar aquela mensagem de esquerda, aquela mensagem progressista e aquela mensagem que mais não é do que confundir o cidadão para que esteja disposto a abdicar dos seus poderes, das suas liberdades, das suas garantias e cedê-las totalmente ao Estado. Esse é o fim último do seu plano. Uma vez que temos as instituições do saber tomadas e a cultura tomada, mais facilmente as instituições estão tomadas também. E por isto temos instituições políticas completamente influenciadas da esquerda à direita por estes alunos, e é por isto que o Chega é o único partido neste momento na Assembleia da República que não tem qualquer influência deste novo esquerdismo. Basta pensar que a Iniciativa Liberal está completamente vendida à cultura woke, e a cultura woke é mais um braço armado deste despertar de consciências. O Partido Social Democrata, por ser social-democrata, deriva de Marx. O Partido Socialista, idem. O Partido Comunista, o mesmo. O Bloco de Esquerda, também. O PAN, com o animalismo, mais uma das formas deste marxismo cultural. Desculpem. O LIVRE, para não deixar ninguém de fora, que gosta de dizer que não descende de Marx, descende de Marx porque eu não conheço nenhum partido de esquerda que não descenda de Marx. E por isto, o Chega de facto é a única alternativa a todo este cenário político. E por isto é que temos que continuar, como André Ventura tem feito, a fazer este tiro às instituições, este tiro a toda a administração pública e a todas as nomeações, para que possamos colocar pessoas idóneas, pessoas que não olhem para estes espaços como uma forma de influenciar ideologicamente estes espaços, pessoas que queiram apenas cumprir essas funções apenas pelo prazer de servir a causa pública e de dar serviços de qualidade aos cidadãos, e não aqueles professores, aqueles médicos, aqueles profissionais que utilizam o seu espaço como uma ferramenta de propagar e de contagiar mais pessoas para a sua religião woke. E por isto, não nos basta apenas elegermos 40 deputados, como dizia uma das últimas sondagens, neste caso 43, não nos basta apenas chegarmos ao governo, é preciso verdadeiramente limparmos o aparelho de Estado, caso contrário vamos viver um fenómeno que viveu também o último governo de direita, que tentou implementar reformas, mas as instituições não estavam preparadas para acompanhar estas reformas, e por isto temos que, de facto, ocupar os espaços nos centros de saber, temos de facto que promover que os nossos filhos, que os nossos netos, que nós próprios queiramos ser professores, queiramos influenciar positivamente estes espaços não para doutrinar, mas para garantir que são centrais, neutrais, objetivos, científicos, sem viés ideológico. Temos que, obviamente, querer limpar o aparelho de Estado e correr com todo o tipo de nomeações que, de facto,
prevê a perpetuação dos mesmos de sempre no poder, e se nós formos fazer uma árvore genealógica nas nossas instituições, conseguimos perceber que são sempre os mesmos de sempre, a desempenhar as mesmas funções de sempre, e caso contrário nunca vamos conseguir fazer então aquilo que definimos como prioritário para estas jornadas parlamentares. Nunca vamos conseguir fazer uma reforma da justiça, dotar o Ministério Público de meios, ou acima de tudo retirar a influência de processos políticos sobre as instituições judiciais, como o Tribunal Constitucional, e com todo tipo de nomeações dos setores superiores da justiça, se não reformarmos as instituições como um todo. Nunca vamos conseguir fazer uma reforma da saúde, criticando este cerco ideológico que matou verdadeiramente o Serviço Nacional de Saúde e que o deixou pobre e, acima de tudo, isolado, porque obrigou a não contar por conceito com os privados e com o setor cooperativo, e, acima de tudo, nunca vamos conseguir pôr Portugal a crescer, porque tudo o que é setor estratégico, tudo o que é setor que consegue financiar e captar novos fundos, é estrategicamente também entregue sempre aos mesmos de sempre. Basta pensarmos que a energia, que é um dos setores que mais cresce, é fruto dos últimos escândalos todos. Já José Sócrates teve também escândalos no setor da energia. Os escândalos que vieram envolver João Galamba e que, pelos vistos, também mancham António Costa. E por isso vamos ver estes setores constantemente entregues aos amigos, às empresas com consultores deste cartão rosa e deste cartão, às vezes, laranja também, porque, de facto, isto, acima de tudo, é uma questão de cultura e de ADN, não tanto necessariamente só de partidos, e por isso nunca vamos conseguir fazer nenhum tipo de reformas se não olharmos estrategicamente para as instituições e percebermos que não é possível negociarmos, como dizia Javier Milei, com a esquerda e com todos os descendentes e discípulos desta esquerda, porque eles, na primeira oportunidade, vão eliminar-nos, aliás. E por isto é tempo de rasgarmos com eles e dizer: se não querem contar connosco, nós também não queremos contar com eles. Acima de tudo, queremos contar com o povo português, que são os únicos que nos conseguem levar até ao poder e perpetuar no poder. Muito obrigada.